Eu que perdi a minha virgindade com um cadáver. Bom, vocês não entenderam errado, mas eu vou explicar como que isso aconteceu. Atualmente eu tenho 32 anos, mas assim, eu sempre fui uma menina muito diferenciada das outras crianças, né? Inclusive já sofri alguns bullying na escola por conta desse meu lado. Aos 12 anos eu já tinha um grupo de amigos que a nossa resenha era sempre em cemitério, né? E nós adorávamos. Sempre foi o local que eu me senti mais acolhida. O meu look sempre foi gótico e até as comidas, né, que eu gostava era meio estranho pra uns, o que pra mim era algo super normal. Eu lembro assim que quando a minha mãe comprava carne vermelha, ela até ficava brava, porque eu sempre queria um pedaço de carne crua ali, né, porque eu achava super saborosa. Então isso fez com que inclusive os meus pais me fizeram assim, passar por psicóloga por conta das minhas atitudes. O que pra mim não resultou em nada, né? Mesmo porque pra mim, essa atitude deles, né, na minha cabeça era extremamente exagerada e sem noção. Logo que eu completei 18 anos, como eu já trabalhava, tudo, rapidinho dei um jeito de sair de casa. Até mesmo pra não sofrer mais os julgamentos, né, ali em casa, que eu acho assim que deveria ser o meu local de acolhimento. Então eu aluguei uma kitnet e fui morar sozinha. E até então, eu nunca tinha tido relação, né, sexual. Mesmo porque eu não sentia desejo por ninguém. Eu cheguei inclusive a questionar de mim, né, algumas vezes sobre a minha opção sexual, tudo, mas eu também não tinha desejo por mulheres, então na minha cabeça era só uma fase, e eu só não tinha encontrado mesmo um cara que despertasse o tal desejo em mim a ponto de chegarmos, né, aos finalmente. E foi logo nessa idade que eu comecei a fazer um curso de necropsia, porque desde muito nova eu já tinha esse desejo de trabalhar com corpos. E foi nesse curso que eu entendi muitas coisas do corpo humano. Inclusive que o homem mesmo, depois de morto, em alguns casos, né, podia ter ereção. Não vou explicar muito porque assim, é algo mais técnico, mas isso acontece sim. E depois que eu comecei a fazer o curso, fiquei sabendo sobre essas coisas, eu não sei o que houve, mas eu cheguei inclusive a sonhar que eu tava tendo relação com mortos. E isso meio que se tornou uma meta pra mim. Eu tinha desejo por cadáveres. Então eu comecei a fazer um estágio, chegava a ficar assim, quando eu via algum morto bonito ali. E logo que eu concluí o meu curso, eu já comecei a trabalhar na área. E na minha cidade era muito de boa, assim, mesmo eu sendo auxiliar de necropsia, por várias vezes me deixavam sozinha ali, eu tinha que fazer o serviço sozinho, o responsável depois só passava para assinar. E eu adorava isso, né? Porque o meu prazer era estar rodeada de morte. Até que teve um acidente com jovens ali da cidade, né? Um acidente de carro onde haviam 3 jovens no veículo e um deles faleceu. E nessa época eu já estava com 25 anos. E sim, ainda era virgem, né? E focada 100% no meu trabalho. Esse jovem, né, que faleceu, ficou sobre minha responsabilidade no necrotério. Eu tava lá cuidando do corpo, lavando, preparando. Eu tava sozinha ali naquele momento. E foi ali nessa preparação que eu percebi que aquele jovem estava ereto. Eu achei estranho, mesmo porque nos meus estudos nós aprendemos que isso ocorre em mortes rápidas ali, né, geralmente violentas ou casos de... Mas mesmo sem entender, né, aquele desejo, os sonhos que eu tinha vieram na minha cabeça. E eu sabia que só teria alguém ali na sala comigo dali uma hora e pouquinho, porque eles haviam saído para jantar. Aí foi lá que eu vi a minha oportunidade. Sim, eu realizei o meu desejo, né, e fiz com um cadáver. Não foi tão bom, porque eu nunca havia tido relação, né, com ninguém. Então doeu um pouco. Mas ao mesmo tempo, eu me senti nos céus, porque eu perdi a minha oportunidade com um cadáver, que era assim, o meu sonho. Quando eu finalizei ali, eu limpei o corpo, preparei e fiquei esperando encerrar ali o meu horário de trabalho e tal. E assim, eu cheguei a sonhar com aquele rapaz naquela noite. E o sonho em si foi mais excitante que o ato da realidade. Depois disso, passou uns 5 meses, eu conheci um rapaz que também trabalha na área e nós começamos a nos envolver. E assim, eu acho que eu só precisava realizar essa minha vontade mesmo pra me sentir atraída por pessoas que não estejam mortas de fato, né? E hoje, após todos esses anos, né, que se passaram, eu sigo com esse mesmo rapaz, nós moramos juntos e eu nunca contei esse episódio pra ninguém, nem pra ele, e também não tive mais desejo por mortos. Ou talvez, né, porque depois disso não me chegou mais ninguém pra cuidar que me chamasse também tanta atenção. Se me perguntarem hoje, eu não me arrependo do que eu fiz, sabe? Mesmo sabendo que é considerado um crime e tal, eu penso que eu dei prazer pra aquele cara mesmo depois de morto. Isso me dá um alívio, simples assim. Então eu sigo a minha vida, com o meu trabalho, meu marido, e eu não pretendo ter filhos, sabe? Porque eu não quero colocar uma criança no mundo pra sofrer os olhares que eu sofri. E é isso. Essa é a minha história.